Oi, gente, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Cibele, mas pode me chamar de Bel. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras do mês de abril. Já adianto pra vocês que eu fui bem audaciosa pro mês de abril, achei que ia fazer muitas leituras, mas no final só consegui bater minha meta de 4 livros lidos. No geral, foi um mês bom de leituras, fiz boas leituras, mas não achei nenhum 5 estrelas. E também a gente não teve nenhuma nota muito baixa, então achei que foi um mês bem mediano pra mais, assim. Antes da gente entrar mais a fundo nas leituras, quero te pedir para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir nas minhas outras redes sociais que estão sempre passando na tela e na descrição. Meu Scooby tá linkado, meu Instagram, pra gente conversar sobre livros por lá também. O Scooby tá sempre com as leituras atualizadas. E também não esquece de deixar o seu curtir, deixar o seu comentário, isso vai me ajudar muito. Para esse mês de abril eu montei uma TBR com 6 livros e dessa lista eu consegui ler 3. Fiquei um pouco decepcionada também, eu li a metade, mas eu realmente queria ter lido todos os livros, porque essa foi a TBR que eu mais gostei de montar, eu mais me diverti montando, pensando nos livros que eu queria ler, mas eu consegui ler só metade. Eu acho também que eu fui um pouco audaciosa porque eu coloquei 2 fantasias e eu acho que num mês 2 fantasias é um pouco demais pro meu ritmo de leitura. Acabou que eu fiquei mais focando nos romances e a gente teve 2 lançamentos nesse mês de abril que eu queria muito ler já nesse mês e consegui fazer isso. Então não rolou de ler todos os 6 livros, mas eu li metade da minha TBR. A minha primeira leitura do mês foi Quando Menos Se Espera, da Cara Bastone. Esse é um livro, gente, que eu comprei assim que ele lançou no Brasil, mas eu confesso que eu tava empurrando com a barriga pra fazer essa leitura, apesar de querer muito, eu tava procrastinando um pouco, mas nesse mês de abril foi. Aqui a gente vai conhecer a história da Eve, como você preferir. Ela é uma mulher muito independente, ela tem uma estrutura de família um pouco diferente, então ela não é tão próxima da família dela, por isso ela também é um pouco mais independente. Ela mora em Nova York, adora o apartamento dela, adora as coisinhas dela. E a Eve, ela vai engravidar depois de uma relação casual de uma noite com um cara que ela nem conhece. Quer dizer, ela conheceu ele uma noite, teve uma relação e acabou engravidando. Isso não é spoiler, tá, gente? A premissa desse livro é ser um livro sobre gravidez. A gente vai acompanhar a gestação da Eve e também a relação dela com as pessoas próximas dela e o que impacta ali na gravidez. Ela tem uma melhor amiga que é como se fosse família pra ela, então a gente vai ver como a melhor amiga dela vai apoiar ela nesse momento. E principalmente a relação dela com o irmão da melhor amiga vai mudar um pouco, porque eles vão se aproximar. Ele é um cara muito fofo, eles se conhecem há bastante tempo e ele vai apoiar ela demais nessa gestação. Também tem a relação da Eve com o pai do bebê, que é um cara que ela vai passar a conhecer por causa da gestação. Ela vai entender quais são as relações que ele tem também, qual é o impacto dessa gravidez na vida dele, se ele vai querer participar da gestação, se ele vai querer participar da vida da criança ou não. E a gente vai acompanhar ela em todas essas inseguranças, em todos os medos, em todos os aprendizados. Então a gente vive realmente ali os 9 meses de gestação com a Eve. É um livro divertido, gostei muito da escrita, eu acho que o ponto alto desse livro pra mim foi realmente a escrita da Cara. Eu acho que é uma escrita leve, envolvente. Eu me vi presa na história em diversos momentos. Eu realmente gostei, sabe? É o tipo de escrita que me deixa feliz de estar lendo. Então, é um ponto super alto do livro. É um livro que fala sobre família, sobre amigos. Como eu falei antes, a estrutura da família da Eve é um pouco diferente. Os pais dela tiveram ela quando eles eram um pouco mais velhos, então ela não teve tanta participação assim na vida deles. A diferença de idade dela para os irmãos também é muito grande, então ela tem dificuldade de ter conexão com os irmãos, e ela vai contando tudo isso pra gente enquanto ela tá passando ali pela gestação e por tudo que envolve a gestação, que é um período bem intenso. Outro ponto que eu gostei desse livro foi da construção dos personagens, principalmente da Eve, que é a protagonista. Eu acho que ela é muito divertida, ela é muito irônica também, mas eu gostei, assim, da forma como a autora construiu tanto a personalidade dela quanto a relação dela com as outras pessoas, sabe? Isso foi um ponto muito positivo. Apesar de ter muitos positivos, gente, eu não curti muito a forma como o enredo foi desenvolvido, principalmente a relação da Eve com o pai da criança. Ele se vê em muitos momentos perdido, né? Homens é difícil, né, gente? É difícil não odiar homem, mas tudo bem. Ela tá ali passando por tudo que envolve a gestação, todas as mudanças do corpo dela, todas as mudanças emocionalmente, e ele extremamente ausente, ainda pensando se, vou ou não fazer parte da criança, o que impacta na minha vida ou não. E eu sentia que ela pensando, assim, nos pensamentos dela, ela tinha pensamentos muito coerentes, de tipo assim, poxa, eu tô me doando, tô fazendo tudo que eu estou fazendo e o cara ainda tá pensando. Aí quando chegava ali no frente a frente pra conversar com ele, eu sentia não que ela regava, mas que ela se compadecia demais dos dramas dele e não focava tanto nos dramas dela. Claro que uma pessoa que tá passando por uma gestação, gente, eu nunca passei, então eu não sei como é que são os hormônios, como que é tudo isso. Porém, eu não curti. Mas ainda assim, eu achei que ela levou sozinha muitas coisas dessa relação que ela tinha que
dividir com ele. E eu sei que a realidade é assim. Eu sei que muitas mães, pessoas que gestam, acabam passando por isso sozinhos. Só que o que me incomodou é que a Ivy, ela tinha os pensamentos lúcidos, coerentes sobre isso, e que faziam total sentido, que ela estava certa, coberta de razão. Mas aí quando chegava na frente dele, ao invés de, enfim, ela realmente trazer o que ela estava sentindo, eu sentia que ela abafava muito e, enfim, se compadecia demais dele. As atitudes dele eu achei, assim, tudo bem que é muito mais normal do que a gente imagina, mas eu aqui, como eu estava lendo um romance, eu não tava afim, assim, sabe? No final tudo se resolveu dentro da realidade do livro, mas ainda assim eu queria ver mais da Ivy, das posturas da Ivy sendo condizente com as coisas que ela pensava. Sabe quando você fica discutindo mentalmente, ou você fica pensando na discussão mentalmente, e daí quando chega na prática você não consegue fazer? Foi mais ou menos isso que eu senti em relação a Ivy nesse livro, então por isso a minha nota foi 3 estrelas, mas eu achei um bom livro e definitivamente quero ler outros livros dessa autora, porque eu acho que realmente a escrita dela dá match comigo, sim. O segundo livro que eu li em abril foi Nosso Final Feliz, da Ashley Poston. Esse é um livro que já tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkadinho nos cards para vocês assistirem. Lá tem as minhas reações assim que eu ia lendo o livro, então corre depois pra assistir. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Ellen, como você preferir. Ela é uma professora e ela é uma leitora, gente, uma leitora apaixonada por romance. Ela é tipo a gente, assim, sabe? Então ela lê bastante e principalmente romances. Ela tá viajando, gente, todo ano ela se encontra com um clube do livro que ela tem e eles passam alguns dias lendo, discutindo, conversando sobre livros, o que eu particularmente acho muito legal. Porém, nesse ano específico, ninguém do clube vai conseguir ir, mas ela decide sozinha. Ela vai tirar férias e ela vai passar um tempo sozinha nesse chalé, lendo o máximo de romance que ela conseguir. Porém, no caminho para essas férias, gente, o carro dela vai sofrer ali um problema e ela vai parar numa cidade mágica. Essa cidade, gente, nada mais é do que a cidade fictícia da série de livros favoritos da Ellen. Essa série, gente, tem uma autora que ela gosta bastante, é a autora favorita dela, porém a autora já faleceu. E a história meio que ficou sem um final, porque a autora morreu antes de escrever a conclusão da série. E ela vai parar nessa cidadezinha e depois ela vai se tocar que ela tá numa cidade fictícia, com todos os personagens que ela já leu e que ela já conhece. Ela vai acabar presa nessa cidade, porque como eu falei, o carro dela vai ter um problema, então ela vai ficar ali nessa cidade alguns dias. E ela vai acabar se envolvendo e conhecendo os personagens e ela vai ver o impacto de não ter tido um final, porque parece que eles estão meio que num limbo, né, sem um final feliz ou sem uma resolução, ou ela achava que eles estavam tendo um final feliz e não é meio isso que tá acontecendo. Então ela vai acabar participando aí da vida desses personagens, pessoas que ela já conhecia por causa dos livros, e agora ela meio que vai conhecer pessoalmente. Ela também vai conhecer uma pessoa que até então não tinha aparecido na série dos livros, que é o dono de uma livraria. Ele é um cara muito ranzinza, muito mal-humorado, não quer que ela esteja ali, e ele é uma das únicas, na verdade ele é a única pessoa que, além dela, sabe que aquilo ali é uma série fictícia. Então os dois são as únicas pessoas conscientes de que aquilo ali realmente é uma fantasia. Ela vai passar uns dias ali, a gente vai acompanhar ela nesses dias, ela também vai acabar se envolvendo ali com os dilemas da cidade, das pessoas, tentando ajudar, achando que precisa ajudar e depois vendo que ela não tem que ajudar coisa nenhuma. Então a gente acompanha todo esse momento dela na cidade e também os resultados disso. Eu gosto muito de ser um livro sobre leitores de romance. De ser um livro sobre livros, de ser um livro que você está dentro de um livro, de uma série de livros, sabe? Eu achei muito legal. E eu até fiquei me perguntando assim, nossa, se eu pudesse ir para uma cidade fictícia, para qual cidade eu iria? Para uma fantasia? Para o meio ali da Guerra dos Féricos? Para um romance, que é algo que eu gosto mais? Então, eu achei essa premissa interessante. Tem um quê de realismo mágico, mas eu acho que eu fui muito cética para essa leitura, porque eu queria respostas para dúvidas que não eram o centro, sabe, da questão. Então aqui, o ponto principal não é como ela foi parar na cidade, o que está acontecendo, mas sim tudo que ela vai aprender no período que ela tá ali, junto com esses personagens e tudo mais, sabe? Então é um livro muito sobre jornada e muito sobre o crescimento da protagonista. Gostei muito da forma como ela amadurece. Quando chega no final do livro, gente, ela é uma pessoa completamente diferente, ela tem muito mais personalidade, ela sabe muito mais quem ela é, o que ela quer. Então eu gostei muito da jornada dela e do crescimento pessoal que ela tem. E não é à toa que a minha parte favorita do livro foi o final. Assim, quando a gente tem um desfecho, quando a gente tem ela resolvendo todos os BOs dela com muita maturidade, assim, ela ainda tem medos, ela
ela ainda tem inseguranças, mas ela aprendeu muito com isso, é muito bacana, assim, a forma como fecha o livro eu adorei. Porém, o meio do livro e até o início eu achei um pouco enrolado. Ela se mete em umas situações que não precisava, tem umas situações meio de vergonha alheia até, que eu só ficava, ai, mano, sério, tu precisava passar por isso? Eu acho que não, hein? Então, a minha nota final pra ele foi 3 estrelas e meia. Eu acho que de todos os livros dessa autora, esse foi o que menos me prendeu. Eu, tipo, não consegui ficar ali viciada no livro, apesar de no final ter andado bastante assim com a leitura. Acho também que eu fui com muitas expectativas, porque no ano passado eu li 7 anos entre nós e foi um favorito do ano passado, então eu acabei vindo aí com mais expectativas, mas eu também já tinha dado uma lida nas críticas e o pessoal não tinha amado tanto esse livro aqui. É um livro bom, envolvente, mas 3 estrelas e meia. Eu acho que ele é isso, sim. Não amei, mas eu gostei bastante. Outro livro que li, já tem vloguinho aqui no canal, é O Rei da Inveja, da Ana Huang, gente. Mesmo vloguinho que eu li, Nosso Final Feliz, eu li esse livro aqui, tá? Lançamento agora de abril de 2026. Eu acho que ele saiu lá fora em 2025, talvez no final do ano, eu não lembro muito bem. Mas esse é o 5º volume da série Os Reis do Pecado, da Ana Huang. Gosto muito dessa autora, mas essa série, gente, ela vem numa decrescente, assim. Eu amei e favoritei o primeiro livro e depois foi só ladeira abaixo, assim, as notas foram decaindo. E o último livro que eu tinha lido, o 4º, eu dei 2 estrelas, que foi o pior até então. Por isso, eu já não vim com tantas expectativas, e isso é algo bom, tá? Porque eu fui pega de surpresa, mas também tava com receiozinho aí de não gostar. Aqui a gente vai conhecer a história do Vuk e da Ayana. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dos dois, porque o nome dele é sérvio e o dela é da Etiópia, se eu não me engano, então posso estar falando errado, já peço desculpa. Mas o Vuk, gente, ele é um personagem que já apareceu em outros livros. Eu acho que ele já apareceu nas outras 2 séries dela, se eu não me engano. Eu sei que na série de futebol ele já apareceu porque ele é o dono do time de futebol que o protagonista joga. Então, ele é uma figurinha que a gente já viu em outros livros, a gente já tinha meio que um contexto dele. Ele é um cara muito fechado, bilionário, porque todos são bilionários, né? Muito fechado, uma moral um pouco duvidosa, um homem bonito. Aqui tem um diferencial que ele tem muitas cicatrizes pelo corpo, então ele é um mocinho que não é tão padrão quanto os outros. E a Ayana, ela é uma modelo, gente, uma super modelo, tá em ascensão. E a gente sabe dos outros livros que o Vuk, ele sempre dava uma olhadinha pra Ayana, assim, ele sempre tava com ela, assim, no radar. E o jeito que ele olhava como ela não é só um jeito de um amigo, sabe? É de alguém que realmente tem segundas intenções ou de alguém que tá afim da outra pessoa. A Ayana, gente, ela tá prestes a casar e depois a gente vai descobrir que é um casamento de conveniência. Ela não ama o noivo e o noivo também não ama ela, mas na verdade é só uma transação comercial porque ela precisa de dinheiro. O Vuk vai ser padrinho do casamento, ele não sabe que é uma transação comercial, ele realmente acha que eles estão casando porque se gostam, e isso tortura muito ele, porque ele gosta muito da Ayana. Porém, o noivo, gente, é o melhor amigo do Vuk, digamos, é o amigo mais próximo que ele tem, porque ele é uma pessoa muito fechada. Então é o amigo mais próximo que ele tem, então ele se sente muito mal. Ao mesmo tempo que ele se sente em dívida com o amigo e mal por estar desejando a noiva do amigo, ele também tem que lidar com os sentimentos que ele tem pela Ayana, porque como ele é um cara muito fechado e tem muitas marcas, ele não consegue lidar muito bem, sabe, com tudo que ele tá sentindo, com tudo que ele tá vivendo. Como ele vai ser padrinho do casamento, eles vão se aproximar, ele vai ver que talvez o casamento não seja o que ele tava achando que era, e ela vai ver outra faceta do Vuk também, que ele não é só um cara fechado, ele pode ser um cara bem legal. Eu confesso pra vocês, gente, que esse livro foi uma surpresa boa. Não foi o melhor livro da série, mas foi uma surpresa boa. Eu acho que consequência também de não ter gostado tanto dos outros, esse mocinho me surpreendeu. Eu gosto muito da Ana Huang escrevendo mocinhos com moral duvidosa. Sabe aquele mocinho que ele é um cara, um CEO muito respeitado, todo mundo conhece ele, é um cara muito influente, mas também tem um pezinho no submundo, mas também tem um pezinho ali com o negócio de coisa de assassino de aluguel, sabe? Essa moral um pouco duvidosa que mostra pra gente que a vida, ela não é preto e branco, tem uma zona cinza bem grande. Eu gosto da Ana Huang escrevendo mocinhos assim, e é o Vuk, ele é um mocinho cinza, gente, ele é totalmente cinza, ele só não sabe, depois ele vai aprender que ele pode ser as duas coisas, sabe? Ele pode ser esse bilionário que tem uma reputação, que é um cara respeitado pelas outras pessoas, mas também é um cara que tem ali um pezinho, ele tem um histórico, ele tem um passado ali um pouco duvidoso. Então, eu gosto do mocinho, mas, gente, eu tenho um negócio com a Ana Huang que é, na minha opinião, ela abre muito o leque, ela abre muitas pontas e ela não fecha essas pontas. Eu não sei, ou quando ela fecha, ela não fecha bem essas pontas. Quando a gente chegou na resolução de todo o conflito aqui envolvendo essa gente do submundo, eu fiquei assim, mentira, que tu usou um gato, tô falando de um animal, tá, gente? Pra resolver isso daqui, pra dar um desfecho pra isso daqui, sabe? Eu
acho que ela, não sei, gente, ela começa a imaginar as coisas e depois ela não consegue fechar as coisas que ela imaginou ou finalizar as coisas que ela pensou. Mas é um livro bom. Foi 3,5 estrelas. Acho que ele cumpriu o papel dele, assim, como 5º livro de uma série. Também acho que essa série já tá na hora de terminar, tá? Eu acho que a gente tem mais 2 livros, porque são 7 Pecados Capitais. E o próximo, se eu não me engano, é da Gula. E ele lançou lá fora agora. Eu não sei quando que a Arqueiro vai trazer aqui pro Brasil. Mas, no geral, foi um livro bom. Gostei bastante do Vuk. Achei ele um mocinho, ai, bem delicinho, assim, de acompanhar. Curti bastante. Por último, mas não menos importante, e realmente não é menos importante, porque eu queria ler esse livro há muito tempo, estou falando de Quicksilver, da Kelly Hart. Essa é uma das romantasias mais comentadas do final de 2025, porque foi quando chegou aqui no Brasil, e esse ano a gente teve a publicação do 2º livro da série, que também já chegou no Brasil. E eu estava desde o ano passado tentando ler, porém é um livro grande, é uma romantasia, na verdade, né? Então eu não consegui encaixar em nenhum mês, porém em abril foi. Consegui iniciar e finalizar a leitura desse livro em abril. Aqui a gente vai conhecer a história da Saeris, como você preferir. Na minha cabeça é Saeris. E a nossa protagonista, ela vive num mundo, gente, onde a água é escassa, é artigo de luxo realmente, então é mais para as pessoas que têm dinheiro. Eles roubam água, eles lutam por água, e a Saeris é uma dessas pessoas. Ela vive em tipo uma terceira, que é tipo como se fosse uma ala dentro desse reino, sabe, dentro dessa cidade. Ela vive na terceira, que é uma ala que sofre muito, eles não têm água, isso em nenhum momento, então eles precisam lutar muitas vezes por isso. E a Saeris, ela é uma mocinha muito corajosa, ela trabalha na confecção de armas, porém ela tem um pezinho ali na clandestinidade, porque, como eu falei, ela precisa lutar muito para sobreviver, lutar para ter água, ela é responsável pelo irmão, então também tem esse peso. E ela vai ser capturada, e quando ela for capturada aí pela... Eu não lembro se é rainha, eu acho que é rainha. Quando ela for capturada aí pela guarda da rainha porque ela cometeu um crime, nesse momento, gente, ela vai abrir um portal para outro reino, algo que ela não imaginou que ela conseguiria fazer. Na verdade, ela vai abrir esse portal e ela vai ser meio que capturada pelo Kingfisher, que é o outro protagonista aqui dessa história. A gente vê a história sendo narrada só pela Saeris, mas o Kingfisher, ele é outro personagem principal, o protagonista masculino dessa história. Ele vai levar ela pra esse reino, ela tá num momento muito decisivo entre a vida e a morte, e ela vai parar nesse reino de féricos. Então, sim, gente, é uma história sobre féricos. Acho que se você gostou de ACOTAR, se você gosta dos livros da Sarah J. Maas, você vai curtir muito esse daqui. Ela vai parar nesse reino férico, que é um lugar onde tem guerra, uma guerra que tá acontecendo há muito tempo. O Kingfisher tem uma participação muito importante em todos esses conflitos. E lá nesse lugar, ela vai descobrir que ela tem uma ligação com ele, que ela não imaginava, e é uma ligação muito mais antiga. Ela também vai se ver no meio de todos os conflitos, porque ali também tem um rei, que também tem muitos interesses, e ela é um dos interesses dele, e ela vai se ver no meio desses conflitos também. Conflitos políticos, os conflitos dos féricos, essa guerra, toda a relação com o Kingfisher, com as novas pessoas que ela vai conhecer nesse reino. Então a gente acompanha a jornada dela vivendo tudo isso, e ela também quer voltar pra casa, porque ela quer resgatar o irmão dela, que ela acha que, enfim, ele sozinho não vai conseguir sobreviver. Então ela também tá lutando pra voltar pra casa. Muita coisa acontecendo na vida da Saeris, e é um livro bem envolvente, tá? Por uma romantasia, eu achei ele bem envolvente e eu fiquei presa ali na metade pro final, eu não queria largar ele, porque é bem envolvente. Mas assim, eu preciso ser sincera com vocês, porque eu sempre estou nas minhas avaliações e nas minhas considerações. Esse livro, gente, ele é uma mistura de ACOTAR com Quarta Asa, dos elementos dessas duas histórias e desses dois universos. Eu vi muita referência de ACOTAR e de Quarta Asa nesse livro, principalmente no protagonista masculino. O Kingfisher, ele é uma mistura de Rhys com o protagonista ali de Quarta Asa. Assim, não tô falando que não tem individualidade ou não tenha personalidade, mas que tem muitas referências ali de ACOTAR. E isso não é um problema, porque a gente tá falando de uma romantasia, e quando são livros do mesmo gênero, escritos assim na mesma época, é normal ter essas referências. Mas se você tá buscando uma originalidade, talvez não seja o que tem nesse livro aqui. Eu vi sim alguns elementos que dão personalidade, que deixam essa história única, mas na maior parte eu acho que tem muitos elementos de outras fantasias aqui. E, de novo, não é um problema, tá? Uma coisa que eu achei muito legal é o fato da Saeris ir para esse reino férico e lá ela se descobrir alquimista. Eu acho que eu nunca tinha lido uma personagem alquimista. Ela consegue manipular os materiais, então ela vai trabalhar muito na confecção de armas e ela é muito importante para isso. Essa parte eu achei
10/10. Eu curti bastante a forma como isso foi construído e eu achei que trouxe aí uma pitada de individualidade pra essa história. Outra coisa que eu gostei bastante foi a relação dela com o Kingfisher, que é uma relação de gato e rato, de amor e ódio. Eles começam se odiando, ele é muito babaca no início também, mas também ela vai descobrir essa ligação que ela tem com ele, essa relação que os dois vão acabar tendo de alguma forma. E eu gosto, assim, tem cenas bem hot, tá? Então é um livro bem sensual. Se você gosta, assim, das cenas que teve, foi bem sensual. Então eu curti bastante. Achei que foram bem construídas. Eu gosto do Kingfisher. Acho que ele tem muita personalidade, apesar de ter elementos de outras histórias. Eu curto bastante. É claro, gente, que ele é gigante, ele é enorme, eles parecem muito com o Rhys, ele tem um cabelo parecido com o do Rhys. Então eu acho que pra quem gostou da outra série, vai curtir porque, sabe, tem essa proximidade. E eu gostei muito da personalidade dele no geral, assim. E a forma como foi construída a trajetória dele também eu achei bem bacana e as relações dele. A minha nota final pra esse livro foi 4 estrelas. Eu tirei uma estrela porque no final, gente, foram tantos elementos de fantasia, tantas coisas que a gente já viu em outras histórias que eu achei que ficou um pouco confuso. Em alguns momentos a gente tinha dilemas que eu realmente não entendia por que aquilo era um dilema, qual que era o problema daquilo. Mas é porque eu já tinha esquecido, porque muitas coisas aconteceram. Assim, ela criou um universo que no final eu achei que ficou um pouco confuso, apesar de ter gostado. Não sei se deu pra entender, acho que deu. Mas foi uma boa leitura, é uma boa fantasia, quero ler a continuação. Não sei se em breve, mas quero ler a continuação. E no geral, eu acho que é um livro que vale o hype, ele realmente é muito bom. Já vi alguns comentários que o segundo não é tão bom, mas a gente vai ler mesmo assim. Então, fiquei muito feliz de ter feito essa leitura em abril. Bom, gente, essas foram as leituras que eu fiz em abril. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui nos comentários com as leituras que vocês fizeram no último mês. Me contem se vocês já leram algum desses livros aqui, o que vocês acharam. E também tô te esperando lá nas minhas outras redes sociais pra gente conversar sobre livros por lá também. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham me acompanhado até o final. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!